de ver com os irmãos. Deus tem algo para a sua vida nessa noite? Você acredita nisso? Que tem alguma coisa de Deus para a sua vida nessa noite? Você acredita? Diga amém. Então, muito bem, vamos receber a palavra em Isaías, capítulo 5. Isaías 5, desde o versículo 8 até o versículo 23. Isaías 5, de 8 a 23. O tema que eu pretendo compartilhar com os irmãos essa noite é: quando nossas escolhas nos levam a caminhos estranhos. E eu vou repetir: quando nossas escolhas nos levam a caminhos estranhos. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas sem moradores. E 10 eras de vinha não darão mais do que um bato ou um homer cheio de semente, não dará mais do que um efa. Ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamboris e flautas, vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso, a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmangadamente, para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto, e o seu ruído, e quem nesse meio folgava? Então a gente se abate, e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e o Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão lá no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos lá abandonados. Ai dos que puxaram para si a iniquidade com cordas de justiça, e o pecado com tirantes de carro, e assim a pressa de Deus leve a cabo a sua obra, para que vejamos. Aproxime-se, manifeste o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que dizem da escuridade luz, e da luz escuridade, põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho, e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso, e ao justo negam justiça. Pelo que, como língua de fogo, consome o restolho, e a erva seca se faz pela chama. Assim será a sua raiz como a podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, e contra o qual estende a mão e o fere, de modo que treme os montes, e os seus cadáveres são como um monturo no
Vamos orar. Pai, que o Teu Espírito Santo nos dê facilidade para comunicarmos a Tua palavra, para que o Senhor nos edifique nesta noite, Pai. Abençoe irmãos que aqui estão. Abençoe também aqueles irmãos que posteriormente vão receber esta mensagem em suas casas, que também a Tua graça seja ministrada em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Quando as nossas escolhas nos levam a caminhos estranhos, essa é a ideia que queremos compartilhar com os irmãos. A vida estava tranquila para o povo judeu, o povo que morava em Jerusalém, para o povo que havia enriquecido, Deus tinha abençoado, eles prosperaram, eles cresceram economicamente, eles viraram uma elite, porque Deus estava abençoando. Mas, aí tem um porém, eles foram gradativamente se afastando de Deus. Foram explorando os mais humildes, aqueles que precisavam de empréstimo, eles emprestavam para aquelas pessoas, ofereciam seus empréstimos, tomavam suas casas, tomavam seus filhos como escravos, tomavam suas esposas, tomavam a própria pessoa como escrava por um tempo, e eles passaram a viver desta maneira, e alguns até passaram a cultuar outros deuses, se envolveram com idolatria, se distanciaram de Deus de uma tal maneira que o povo então recebe agora de Deus uma palavra pesada através do profeta Isaías. O profeta Isaías, fazendo esse diagnóstico da sociedade de Judá, ele vai elencar vários, aquilo que nós vimos no texto chamados de ais, pelo menos 5 ais diferentes, ele pronuncia neste momento para este povo, esse povo que fazia escolhas que os levavam a distanciar-se de Deus, escolhas que os levavam por caminhos estranhos a Deus. E olha para esse texto, então encontra esses ais, essas maneiras do profeta anunciar a palavra e a justiça de Deus. Por quê? Quando as nossas escolhas nos levam a caminhos estranhos, em primeiro lugar, é quando escolhemos o caminho da ganância. Observe que o primeiro ai está lá no versículo 8, e se você acompanhar aí na Bíblia, você vai encontrar: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores da terra. E eles passavam então a explorar os seus semelhantes, os seus irmãos judeus, alugando casas, cobrando caro, exigindo, humilhando as pessoas. Essas pessoas, elas só pensavam em possuir mais e mais. A ganância era a bandeira da sua vida. Em primeiro lugar, a escolha que fizeram foi a escolha de dizer: nós queremos mais. Isso é muito pouco. Deus tem que nos abençoar mais. Deus tem que nos dar mais. Essa é a primeira escolha negativa que eles fizeram. Em segundo lugar, eles fizeram a escolha, escolheram o caminho da bebedeira, o caminho do vício. Versículo 11 diz: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a noite, até que o vinho os esquenta. O texto então descreve uma figura de um ébrio, uma figura de uma pessoa viciada. Pode ser em vinho, pode ser em bebida forte, pode ser em como é que é o que chama o corotinho, né? Coisa de pinga, né? Pode ser, seja lá o que for, são os caminhos dos vícios. Hoje em dia nós temos as drogas pesadas. Há muitos anos atrás, quando uma pessoa se envolvia com maconha, nossa, essa pessoa é viciada, não tem uma vida bem regrada. Depois as pessoas passaram a se viciar em cocaína, e hoje tem N tipos de drogas que nós nem sabemos e nem conhecemos, e no entanto as pessoas estão escolhendo nos momentos de lutas da sua vida, ou nos momentos que elas sabem que as coisas estão bem, ou nos momentos que elas estão pensando que as coisas estão bem do lado delas, elas fazem a escolha então do vício. Sabe o que Efésios capítulo 5, versículo 18 nos ensina? Quando Paulo está falando da plenitude do Espírito Santo, ele diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho em qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito.
Ou seja, a melhor embriaguez deve ser pelo Espírito Santo e não pelos vícios. Então eles escolheram o caminho dos vícios. Em terceiro lugar, a escolha de um caminho errado que os levaram a caminhos estranhos, ou a escolha errada que os levaram a um fim estranho. Eles escolheram o caminho da depravação moral. Olha o versículo 18: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de justiça e o pecado com tirantes de carro. Acorda. Bom, eu quero recuperar aqui o conceito de pecado. Na palavra grega, pecado, hamartia, quer dizer errar no alvo. Eu tento acertar aquele relógio que ali está e eu erro aquele alvo. Eu tento acertar. Esse alvo é algo espiritual. Mas aqui fala de uma outra palavra. Eles não só pecaram, eles não só erraram os alvos espirituais, que eles mesmos sabiam o que era, mas eles deliberadamente resolveram errar. Então eles miraram para fora. Isso chama-se iniquidade. Quando a pessoa deliberada, ela sabe o conceito, ela não tenta acertar o alvo, ela tenta acertar fora. Ela diz: eu quero atirar fora, porque esse é o meu desejo. Ou seja, elas se distanciaram totalmente. Eles passaram a ter orgulho da própria depravação moral. Eles sentiram-se importantes em arrastar para si os pecados mais escandalosos, as injustiças mais vergonhosas, é aquilo que é chamado de iniquidade mais vil. Eles passaram a fazer propaganda como normal fazer qualquer coisa que viesse à cabeça. Aliás, eles tinham dinheiro, eles podiam pagar, eles podiam até sacrificar animais e pedir perdão para Deus, e depois lá na frente eles vão até dizer isso, sabe? Deus vai nos perdoar, Deus vai nos socorrer, Deus é o Deus de Israel, Deus é o Deus de Judá, Deus habita em Jerusalém. Então eles estavam se garantindo com isso, sabiam que Deus é Deus santo e não gostava desse tipo de atitude, desse tipo de depravação moral, e no entanto eles continuavam a errar deliberadamente, refestelaram-se no pecado, tocaram trombeta para ultrapassar os limites de todos os comportamentos dados por Deus, que eram proibidos. Eles fizeram tudo errado, foram insensatos. Mas em quarto lugar, eles escolheram o caminho da inversão de valores. Observe o versículo 20: ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem chamam de mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. É a descrição de um indivíduo que está no fundo do poço, perdeu todos os valores, inverteu todos os valores, é o estágio mais baixo da depravação total do ser humano. É a degradação no seu estágio avançado. Não se trata de concessão ou erro ou de tolerância ao mal, mas de uma declarada, aberta inversão de valores espirituais. O povo estava vivendo desta forma. Colocaram a vida do avesso, e eu vou dizer assim, a vida espiritual do avesso. É isso que o profeta está dizendo com esse ai. Transformaram o bem em mal. E já disseram o seguinte: isso aqui é assim, sempre foi assim, não vai mudar, e nós não vamos obedecer a Deus, porque isso aqui é dessa maneira. E Deus não vai dar um jeito de mudar, de abençoar a gente. Eles sempre acreditavam, eles se envolviam com idolatria, eles se envolviam com culto pagão, alguns até sacrificavam seus filhos para outros deuses, e no entanto eles achavam que Deus ia dar um jeitinho de tirar eles de uma dessa enrascada.
Eles passaram a aplaudir o que é vergonhoso e reprovar o que é honroso. As coisas são tão comuns hoje em dia que quando as pessoas fazem a coisa certa, nós até noticiamos. Dias atrás, um homem muito simples encontrou uma carteira com documentos e cheia de dinheiro. E ele abriu a carteira e viu que tinha documentos, viu que tinha informação sobre a pessoa, descobriu e foi entregar o dono. Isso eu achei na rua. O dono achava que tinha sido furtado, mas na verdade ele estava com os documentos, com a carteira no bolso da calça e conduzia seu veículo, uma moto. Ele acha que um movimento brusco caiu a carteira. E aquele homem achou. E é tão interessante, o que deveria ser comum virou notícia nacional. O que deveria ser normal. No meio evangélico também nós temos coisas bem interessantes. Né? Dias atrás, por um lapso de nossa parte, é nosso depósito que vai para o presbitério de presidente dentro da IPI, foi para o presbitério da IPB. Nós nem sabemos por que isso aconteceu. Porque lá no banco estava registrado o presbitério da IPI, mas foi pela IPB. Eu estava saindo do médico, um presbitério prudente, uma pessoa benigna que eu não reconheci a chamada, e era o tesoureiro da IPB, o presidente da IPB, avisando que tinha ocorrido isso por engano. Não fomos nós que percebemos, foi ele que percebeu. E eu não conseguia falar com a irmã Elisa naquele dia, ela lembra disso, né? Mas ele simplesmente disse: eu já sei como fazer. Já chegou o Pix aqui, eu vou simplesmente recusar os 2 Pix. E o dinheiro volta para vocês fazem o depósito da maneira correta. Sabe o que isso significa? Eu disse: irmão, isso é só no meio de crente. E ele disse assim: pastor, nós temos que ser assim, nós temos que ser corretos. Nós temos que ser muito corretos com as coisas do Senhor. Então eu percebi que não era nosso, mas que era da IPI. Então eu devolvi imediatamente, graças a Deus. No meio evangélico, é claro, mas existe também a situação de meios evangélicos que as pessoas não estão agindo corretamente. Recentemente, uma grande denominação sofreu uma intervenção de fiscais, porque a liderança criou uma igreja, uma igreja laranja. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? 2 grandes denominações criaram essas igrejas laranjas. O que é uma igreja laranja? Uma denominação fictícia, que eles têm estatuto, eles têm pessoa jurídica, e eles precisam tirar dinheiro, grandes quantias de dinheiro do caixa da denominação real. Então eles desviam para essa igreja e pagam para os líderes da igreja anterior. Ela não tem membros, essa igreja. Ela tem apenas uma fachada para justificar um caixa 2. Lamentável. Ai daqueles que transformam luz em trevas em luz. Aqueles que invertem valores, que invertem as coisas. E é interessante que Isaías, ele começa, se você pegar o capítulo 5 no começo, eu não li esse texto, eu vou apenas resumir. Ele vai começar essa história porque Deus deu a ele essa palavra. Conta para eles a história de uma vinha, uma parábola. E ele vem dizendo que um amado qualquer plantou uma vinha, cercou com as cercas, fez um muro em torno da vinha, adubou a vinha cresceu muitos e ele mandou fazer já um lugar para serem pisados cachos
e se transformarem em vinho. E a parábola diz, nos primeiros versículos, até o versículo 7, que quando a vinha começou a produzir, suas uvas eram azedas. Então, quando a vinha pegou a vinha, quebrou o muro, quebrou o lagar, que era para pisar a vinha, quebrou a cerca, cortou a vinha e deixou que os animais comessem a vinha, porque só havia uvas azedas que não serviam para o vinho. E aí termina a palavra, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, versículo 7. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Ou seja, vocês fizeram tudo errado, vocês inverteram os valores. E por isso, ai de vocês. Que lugar? Eles escolheram o caminho da soberba inconsequente. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, versículo 21, eu estou lendo agora na versão na linguagem de hoje. Trocar turbeta para chamar atenção para as suas próprias realizações. Olha, nós compramos casa, nós compramos vinha, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós estamos conseguindo ser uma elite em toda a região. Todos estão olhando para a gente e dizendo: Deus abençoou eles. Era isso que eles pensavam. Mas isso era soberba. A Bíblia diz que a soberba, de fato, é a sala de espera da ruína. Eu gosto muito dos textos de Machado de Assis. Um deles é um dizer de Machado de Assis que diz o seguinte, que a soberba é o princípio da corrupção. E eu coloco isso do ponto de vista espiritual e digo que essas pessoas eram soberbas, achavam que estava tudo bem, e que Deus ia estar sempre tirando elas das enrascadas que estavam se colocando. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se estribe ou não se apoie em seu próprio entendimento. Reconhece em todos os seus caminhos, ele endireitará as suas veredas. Ou seja, se você é arrogante e está confiando nos seus próprios projetos, na sua própria cabeça, no seu próprio entendimento, nos seus próprios sonhos, saiba de uma coisa: você deve confiar no Senhor. Não adianta entrar no caminho da soberba. O caminho da soberba é o caminho da injustiça. Há uma outra expressão que ainda diz aqui: ai dos que são heróis para beber vinho e valente para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso, e ao justo negam justiça. Veja que a condenação virá. Eles não só se tornaram beberrões, mas eles, quando querem conseguir alguma coisa, eles enganam as pessoas e misturam as bebidas e entregam para as pessoas. Olha, é só um pouquinho, tranquilo. É isso que o profeta Isaías está dizendo. Eles estão deixando a justiça do Senhor de lado. Queridos, quando as nossas escolhas não são boas, essas escolhas nos levam por caminhos estranhos a Deus. O povo de Israel, quando saiu do Egito e foi para a terra prometida, eles levaram 40 anos para fazer isso, porque eles se rebelaram contra Deus. Mas quando finalmente chegaram, foi Josué que entregou a terra prometida e dividiu o povo por famílias. Quando finalmente ele dividiu e repartiu a terra prometida, aquilo foi a promessa de Deus para Abraão, Isaac e Jacó. E agora o povo está retornando depois de 400 anos, na verdade 440 anos, com os 40 que passaram no deserto. E ali chegam milhares de pessoas
aquele momento e milhares de pessoas, aquela terra prometida, e Josué então resolve fazer um discurso. O discurso ele diz: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. No entanto, eu e a minha casa vamos fazer uma escolha muito importante para a nossa vida. Nós vamos servir ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. O livro de Provérbios também, ele nos deixa um sábio ensino em Provérbios capítulo 14, versículo 12, e o capítulo 16, versículo 25, que é a mesma coisa, os dois versículos, e diz o seguinte: há caminhos que parecem retos aos homens, mas no final deles são caminhos de morte. Hoje de manhã, a presbítera estava ministrando uma reflexão. Eu disse a ela foi pelo mesmo, trilhou o mesmo caminho de interpretação que eu falei agora. Mas eu disse: não foi coincidência, foi Jesus-tência, porque Deus queria falar para a igreja sobre isso, sobre as escolhas que nós fazemos. O apóstolo Paulo, ao ensinar a igreja de Corinto sobre os dons, eles estavam muito confusos com os dons espirituais. Havia uma bagunça litúrgica na igreja de Corinto sobre os dons espirituais. E o apóstolo Paulo, ele resolve dizer, depois dele ensinar sobre dons, ele disse: eu passo a mostrar-nos um caminho que é sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como metal de solo e como um sino que retire. E ele vai elencando tudo. Não existe dom sem amor. Você tem as escolhas para fazer na sua vida. Faça com zelo e com fervor para o Senhor. Jesus, certa ocasião, quando ele está falando sobre ir para preparar lugar para os discípulos, e os discípulos estão querendo saber se ele vai para o Pai. E quem é o Pai? Ele disse: o Pai somos um, mas ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É João capítulo 14, versículo 6. Você quer fazer boas escolhas? Só tem uma boa escolha para fazer: Jesus. O resto é resto. Agora, eu vou voltar ao texto de Isaías. Terminou o capítulo 5 e é o capítulo 6. E tem um texto muito bonito no capítulo 6. Diz assim: no ano primeiro da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e muito sublime trono. Serafins estavam sobre ele, o alto redor dele. Cada um tinha 6 asas. Com luz eles cobriam os seus pés, com luz ele cobriu o seu rosto, e com 2 asas eles voavam. E clamavam um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Agora observe o versículo 4. As bases do limiar que se moveram a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: olha, observe que no capítulo anterior ele foi falando: ai desse que faz isso, ai desse que faz isso. Aqui ele diz um ai de mim, estou perdido.
É isso que está aí na sua Bíblia? Ai de mim, que estou perdido. Por que ele está dizendo isso? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Agora observe bem, o texto prossegue dizendo: um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, tirada lá do altar, um carvão pegando fogo, tá, gente? Com uma tenaz, é um ferro de pegar a brasa para não queimar a mão. E veio com aquela brasa dele, e com ela tocou os meus lábios, e disse: isso, tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi perdoada, os teus pecados. É a vocação de Isaías. Eu termino dizendo para você: muitas vezes nós estamos olhando para outros caminhos e fazendo escolhas erradas na nossa vida, que vamos ter consequência para a vida toda. Mas quando escolhemos Jesus, não importa os desafios, não importa por onde você andou, quando escolhemos Jesus, nós escolhemos o melhor caminho, sem consequências estranhas, porque Ele é o caminho, e a verdade, e a vida. Deus nos abençoe. Amém? Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor.